eu estava aqui na minha colinha e estava escrito, ela acabou de falar em mantra, né? E eu falei, o nosso mantra da nutrição comportamental, ele só se confirma com todas essas falas. Né? O que, por quê, quanto, como, onde, como a gente come, tem igual importância, né? E se, como a Paula colocou, se somos tão instáveis e cheios de incertezas, como é que a gente pode comer tudo igual? Como é que a gente pode escrever num papel o que uma pessoa vai ter que comer? E esse é o nosso desafio, né? Se a gente pensar, eu sou... Quem aqui é nutricionista clínico de consultório? Levanta a mão. Quem é estudante e pretende ser nutricionista clínico de consultório? Se a gente levantar a mão agora, né, a grande maioria aqui trabalha na prática clínica. A grande maioria aqui vai chegar, provavelmente, ou quem está chegando em casa ainda, mas o que acontece quando a gente chega no consultório? Então, a gente ouviu aqui de cultura, de comida, de identidade, de corpo, de significados, do sentido da alimentação, dos porquês da alimentação, do porquê que a gente come, com quem a gente come. Só que, o que acontece? E a minha tarefa aqui é muito difícil, porque eu fiquei pensando durante muito tempo, né? Eu sou clínica, eu amo o que eu faço, eu chego no meu consultório e eu tenho prazer de ouvir aquelas histórias, mesmo as mais difíceis, e eu tenho como um objetivo meu de vida ajudar as pessoas a terem uma relação melhor com a comida. Mas não está fácil, né? Imagino que a gente está aqui, todos nós, com uma inquietação, que é, bom, e aí? Eu fico quase com inveja da antropologia e da psicologia, porque a gente... Qual é o espaço também que a gente tem dentro do nosso consultório para falar sobre essas coisas? Será que tem muito? Será que o nosso paciente está afim de falar sobre isso? Sobre cultura, sobre com quem ele come? Será que ele está afim? Será que ele está aberto? Será que ele está preparado também para se colocar? Quantas vezes a gente fala assim, nossa, mas aqui não é terapia, né? Só que a gente vem dizendo aí esses dias, né, ontem e hoje, que a gente precisa fazer diferente, que a gente está incomodado de como as coisas estão. Então, a gente precisa propor coisas diferentes, porque, infelizmente, essa frase de 1944, de um trabalho de filosofia e crítica social, as pessoas que transformam o passeio em exercício e os alimentos em calorias perdem suas almas e transformam a vida em um processo químico, nunca esteve tão atual. Não é isso que a gente está vendo, gente? Será que as pessoas que chegam lá no nosso consultório, elas estão querendo falar de outras coisas? O que elas estão pedindo? Se você fala para alguém assim, o que você gosta de fazer de atividade física? Eu adorava yoga, mas eu fiz só umas vezes e depois parei. Mas por que você parou? Agora não estou fazendo mais nada. Yoga não adianta nada, né? Não queima caloria. Não, mas a yoga trabalha com tantas outras coisas na sua vida, né? Mas isso tem perdido o sentido, tem perdido o interesse das pessoas. Então, infelizmente, o que a gente recebe, né, no dia a dia do consultório é isso. É isso. Me fala o que comer que eu como. Me fala o que comer, eu preciso de regra, eu só funciono assim, me dá uma dieta, depois eu faço esse negócio aí de nutrição comportamental. Né? Depois a gente fala de saciedade, fome e tal. Eu sei, é importante, minha amiga falou. Eu vi lá, eu sigo vocês. Mas eu tenho aí um casamento, entendeu? Eu preciso resolver isso. Né? E aí a gente pensa que
essas pessoas, né, que vão nos procurar, elas pensam, elas sentem, elas se relacionam, elas comemoram aniversários, elas trabalham, elas vão no cinema, elas vão ver uma exposição de arte, elas fazem tudo isso. Na hora que elas procuram o nutricionista, parece que elas se esquecem de quem elas são. E parecem que elas buscam e desconectam completamente o que faz delas um ser humano. E elas são tão interessadas na parte biológica. E como é que a gente conversa com isso? Como é que a gente muda essa perspectiva? Como é que a gente propõe para os nossos pacientes coisas diferentes? É um desafio? É um desafio. Que, a meu ver, vale a pena. Porque esse é o único jeito que eu acho que dá para a gente continuar sendo nutricionista. Porque por trás disso tem muito sofrimento. E eu imagino que vocês tenham ouvido já muitas histórias de muito sofrimento. Essa é uma frase de uma moça que se sentou na minha frente com um sorriso. Oi, tudo bem? Vim aqui te procurar, tal. Olha, eu preciso começar te dizendo o seguinte. Eu tenho uma relação péssima com a comida. Eu e meu corpo somos inimigos. Imagina que vocês aqui são os nutricionistas, né? E eu sou essa pessoa. O que você fala? Ai, que pena, né? Puxa, vamos... Né? O que você faz com alguém que você considera inimigo? Como é que você cuida? Como é que você respeita? Se você não quer aquela pessoa perto de você. É do seu corpo que a gente está falando. Né? Então, como é que a gente vai falar de... Bom, então, tá, puxa, que pena, sinto muito. Vamos começar aqui com o seu recordatório? Né? O seu café da manhã, você me conta o que você come? Ah, eu como café com leite, tal. Gente, não dá mais. Né? Não é por aí. Não é por aí que a gente vai contribuir com nenhuma mudança. O desafio é esse. É isso que eles pedem. Né? Mas é isso que a gente vai oferecer? E aí tem uma diferença muito interessante entre eu preciso e eu quero. As pessoas cada vez mais chegam com o eu preciso emagrecer. O médico falou para mim que eu preciso emagrecer. Meu marido falou para mim que eu preciso emagrecer. Eu falei para mim que eu preciso emagrecer. Precisar e querer, desejo e necessidade, para começar, são coisas diferentes. Né? Então, eu preciso para quê? Para quem? Por quê? O que vai acontecer na minha vida se eu emagrecer? Deixando muito claro aqui que não é proibido emagrecer, não é proibido pesar, não é proibido mudar a alimentação. Muito pelo contrário. As pessoas têm esse direito. Mas elas chegam com um pedido que é assim, me diz aí, fala aí, eu faço. Né? E dizendo isso, estão totalmente desconectadas com elas mesmas. Né? Então, a gente precisa entender e falar diferente. Então, o que a gente fala na hora H? Você chega lá e fala assim, o que você faz? Né? Como é que a gente lida com essas questões todas? E é com muita humildade que eu compartilho aqui com vocês, porque eu estou dizendo para vocês como eu faço, como eu acredito. Mas eu acho que assim, o mais importante de tudo é a nossa essência, é aquilo que você acredita. É como a Paula falou, a gente se relaciona. Se você tem uma abertura para ouvir a história daquela pessoa que, por alguma razão, está sentada ali na tua frente, e se você abre um espaço para se relacionar com ela, a gente tem uma chance de trabalhar uma mudança de comportamento. Mas, para isso, a gente tem que aceitar também, como profissional, e aqui simbolicamente, porque eu sei que tem pessoas que não podem fazer isso, mas tirar o jaleco. A gente tem que estar lá também como pessoas que têm as suas incertezas. Porque nós não somos os especialistas.
né? A gente é nutricionista. A gente escolheu trabalhar com as pessoas essa relação com a comida. E aí, muita gente vem com essa dúvida e fala assim, bom, olha, aqui eu vou fazer um parênteses. Aqui eu usei para efeito didático de esses quadrinhos, então eles aparecem até de uma forma meio estigmatizada, que é a nutricionista e o paciente, mas é pensando mesmo nessa parte clínica, na hora H, né? O que a gente fala? Como é que é nosso dia a dia? Às vezes você tem 6 pacientes que entram lá falando, eu quero emagrecer. E você está afim de falar de outra coisa. Você está afim de falar dessa discussão maravilhosa que a gente tem tido aqui ontem e hoje. Mas não tem espaço. Então, como é que a gente cria esse espaço? Como é que a gente amplia aí o que a gente acredita? Muita gente já tem essa urgência de chegar e falar assim, olha, eu trabalho um pouco diferente. Né? Eu sou nutricionista comportamental, eu não vou te dar uma dieta, eu também não vou te pesar, eu não vou... Né? Gente, nós somos nutricionistas. A menos que essa pessoa tenha ido te procurar já por conta disso, você não tem que falar nada. Não é o momento de falar, olha, eu não vou te dar. Né? Você não vai num otorrino e o cara chega para você e fala assim, olha, minha técnica de operar adenoide é XYZ a partir do minuto que você senta lá na frente. Né? Então, deixa as coisas acontecerem. Está tudo certo. Você está lá como nutricionista. Né? Você não precisa dizer para ele que você é um nutricionista comportamental. E que você não faz determinadas coisas. E que você é contra emagrecimento. Agora, isso não significa, cada vez mais eu vejo pessoas que, quando eu pergunto, você gostaria de se pesar? A pessoa faz assim, ó. Fala, nunca ninguém me perguntou isso. Eu falo, o peso é seu, você tem o direito, a nossa conversa não depende de quando você vai pesar na balança. Então, diante disso, a pessoa às vezes escolhe se pesar e às vezes ela escolhe não se pesar. E tudo bem, não vai mudar nada. Né? Isso não significa dizer que a gente não pode pesar. Mas a gente tem que pedir licença para entrar na vida do outro. Porque o peso é dela, não é nosso. Então, mesmo que a gente tenha que anotar lá no nosso prontuário, que a gente tenha que fazer informação, você pode pedir para ela te dizer qual é o peso que ela tem. E você vai anotar. É o peso referido pelo paciente. Né? Só que, infelizmente... O que acontece? O que eles falam? Não, eu preciso emagrecer, rápido. Né? E o que eles querem? A bula da comida emagrecedora. Só que não, né, gente? Só que não, por quê? Porque cada paciente é único. Cada paciente é esse ser biopsicossocial, que pensa, sente, age. Né? Cada dia está num lugar... E vocês, nutricionistas, também, nós somos também essas pessoas. Né? Então, para a gente abrir um espaço de consulta, a gente precisa considerar cada paciente como único, não dá para ter um protocolo. Só que a gente está lidando aí com coisas muito difíceis. Né? A competição com as redes sociais está muito acirrada. A gente lida com os profissionais influencers ou os influencers profissionais. Né? E, sim, a comunicação pode ser muito boa, muito positiva. Pode atingir muita gente, mas ela também pode ser muito negativa. Ai, não, estava bom do outro jeito. Por favor. Então, a gente recebe múltiplas mensagens. Aqui não cabe aqui, mas outro dia eu vi uma nutricionista no Instagram, TV, tal, porque agora já cada vez mais, né, falando de jejum intermitente. No intervalo do jejum intermitente, era dieta low carb, cetogênica, e ainda mencionava que tinha que ser tudo orgânico. Eu juro. E aí, gente, não pode, porque isso afeta a vida das pessoas, porque tem gente que vai pegar isso e vai falar, legal, vou fazer. E aí?
Né? Então, se você não tem responsabilidade, isso não significa que eu não posso comunicar. Mas essas fórmulas mágicas, esses resultados imediatos, tudo isso que a Marli e a Fernanda falaram, a gente precisa estar preparado para discutir no nosso consultório. Porque as pessoas estão muito desconectadas. E estão acreditando que aquilo que está lá, nessas mensagens todas, são verdades absolutas. Quem é que está falando? Cadê a base da ciência? O que é ciência, como a Fernanda falou, né, no estudo ali do jejum intermitente? Então, a gente precisa pensar como é que a gente está comunicando o nosso trabalho, como é que a gente está vendendo o nosso trabalho. Então, não dá para dizer assim, por mais que aqui a gente seja um público que talvez pense diferente, na hora H, às vezes é difícil de você colocar, bom, tá bom, tudo bem, eu vou te passar uma dieta, então você vai emagrecer. A gente não pode, a gente não tem esse poder, não dá. Né? Então, eu acho que o que a Paula trouxe aqui, né, numa fala um pouco diferente do que talvez a gente coloque, eu posso acolher o meu paciente diante dessa insatisfação com relação ao peso e dizer para ela, puxa, eu entendo que você está insatisfeita. Você está me contando aí que não está legal. Você não está bem. Como é que a gente pode começar, então, pela sua história? Me conta um pouco de você. O que está acontecendo? Né? E não precisa ter um papel nessa hora. Ah, mas por onde eu... Começa por onde você gostaria. As pessoas têm uma expectativa. Quando elas chegam no seu consultório, elas já marcaram essa consulta, elas já escolheram você, elas já estão indo para lá. Mais resistentes, menos resistentes, mas elas estão ali. Então, me conta a sua história. Me conta a sua relação com a comida. Me diga por que você está aqui. E aí, como é que a gente tem que, então, ouvir essa história? Né? Acima de tudo, de coração aberto, de verdade. Por quê? Porque tem gente chata e tem gente legal. Tem gente interessante e tem gente super entediante. Né? Tem paciente que é super sedutor, que tem uma história de vida bacana, que você fala, oh, nossa, que legal. E tem gente que você fala, meu Deus do céu, gostaria que isso acabasse. Só que a gente tem que aprender a ouvir. Igual. A gente vai ouvir, né? E a gente tem que ouvir com presença, com atenção plena, de verdade. Hoje, dá para você ter lá o seu WhatsApp no computador, não tem? Quem tem? WhatsApp web. Né? Então, o paciente está ali e, de repente, você dá uma respondidinha, se você não deixa minimizado. A gente está o tempo inteiro bombardeado por uma série de coisas. Então, como é que é mesmo você fazer o exercício? Eu achei maravilhoso, quem estava aqui e viu a palestra da Lígia. A gente ficou aqui sem um slide. Ela falou, vou convidar vocês para uma experiência da escuta. Né? E todo mundo escutou, levantou e bateu palma de pé. Por quê? Né? Porque ela tinha uma história para contar. Então, esse paciente tem essa história. Se a gente aceita e tem curiosidade, todo mundo pode ser interessante. Né? E a gente tem que, né, elogiar e falar, que legal, mas puxa, que bom que você veio me procurar. Né? Que eu possa te ajudar. Manter a nossa voz num nível apropriado, enfim, demonstrar confiança e assumir uma postura de suporte e não de enfrentamento. E o especialista, né, às vezes tem muito essa coisa assim, não, eu vou consertar essa alimentação dessa pessoa. Olha, ela está me contando, às vezes a pessoa já está te contando um monte de coisa e você já está pensando, eu poderia trocar esse café da manhã aqui, né? Eu poderia fazer uma outra coisa. Né? Como é que é simplesmente ouvir? Por quê? Porque quando você ouve, você pode dar uma devolutiva para ela. E você pode dizer para ela, puxa, eu vi que você já tentou muita coisa, mas ainda você não conseguiu sustentar uma mudança. Você está insatisfeito, não está legal. E aí a gente pode pensar algumas formas, algumas maneiras, por exemplo, a partir dessa fala de uma pessoa que chega e fala assim, bom, eu me esforço tanto para comer, eu como tudo certinho, cuido do meu peso durante a semana, está tudo certo, mas no fim de semana eu fico sozinha, eu exagero para caramba, eu como tudo que tiver na frente. Eu até sei que
deve ser um tipo de conforto e tal, mas na hora eu me sinto melhor. E eu sei que depois, eu sei que eu não vou emagrecer desse jeito, porque realmente eu estou comendo muito no fim de semana. E antes até funcionava, agora não funciona mais. Como é que um nutricionista pode responder, um nutricionista geralmente tradicional, vamos dizer, ele fala assim, bom, não adianta, né, comer para você lidar com as emoções, porque isso não vai te levar a lugar nenhum, assim, você não vai emagrecer mesmo. Não tem gente que fala assim? Precisa se controlar. Zero compreensão do caso desta pessoa, né? O nutricionista 2 pode chegar e falar, realmente, é muito difícil lidar com essa situação. Essa é uma compreensão parcial, né? Puxa, eu estou entendendo aí que, por uma questão de peso e até de comer demais e tal, está difícil para essa pessoa lidar com as emoções dela. Está comendo demais, está engordando, está percebendo. O nutricionista 3, ele pode dizer, puxa, parece que todo esse esforço que você faz durante a semana, ele se desfaz no fim de semana e você se sente só e come demais. Sinto muito. Né? Ele tem uma compreensão de que tem uma relação aí de esforço, de pensamentos, de sentimentos aí desse paciente que faz com que ele coma além do que ele gostaria. E o nutricionista 4 pode dizer, puxa, quando você fala, né, sobre se sentir só e comer demais, você me mostra que, na maneira como você fala, estou vendo que você está triste, que você está sofrendo. É isso mesmo? Qual desses nutricionistas estão certos? Fora o primeiro, que está errado, não preciso explicar por quê. Né? Todos os outros têm compreensões desse paciente. Agora, o que eu acho que é importante a gente falar desse último nutricionista? Né? O que tem aqui? O que antecede a razão dele comer demais? Por que ele come demais? Porque ele está triste. Porque, de alguma maneira, a vida dele não está legal. E porque ele preenche a vida dele durante a semana com coisas que, no final de semana, aparecem. Né? Então, não é que você vai ser melhor se você consegue chegar e ser o nutricionista 4. Isso precisa de prática. Né? Prática. Mas a gente tem que tomar um cuidado. Prática, boa escuta, compaixão, abertura para ouvir, interesse na vida do outro. Só que, se eu escuto o que verdadeiramente o meu paciente está me dizendo, não é que eu vou tratar a tristeza e a solidão dele, né? Mas eu vou poder ajudar ele a encontrar, talvez, outras coisas para fazer no final de semana que não seja comer. Ou eu vou tentar dizer para ele, puxa, você já pensou em tomar café da manhã no parque? Ir na feira? Sei lá. Né? Mas quem que a gente está? Por que a gente? Qual é o nosso interesse? Qual é a informação que nos interessa? Né? E a gente pode, com várias outras falas, né? Então o paciente fala assim, puxa, meu metabolismo é diferente, eu não posso comer carboidrato à noite que eu engordo. Eu posso usar esse mesmo jeito de falar e dizer, puxa, quando você fala para mim que o seu metabolismo é ruim, eu estou percebendo aí que você não confia tanto no seu corpo, é isso mesmo? Você acha que outras pessoas... né? Por que será que você pensa e sente assim? A gente está abrindo um espaço de escuta e de devolutiva. Mas, o que acontece? Eles não desistem. Então, a gente vai falando de mudar, a gente pede para escutar a história, ele fala, legal, muito bom mesmo, eu concordo com você. Mas, eu mesmo assim não sei por que eu emagreço. Porque eu não emagreço. Eu tirei tudo, eu já fiz todas as dietas. Né? E aí, é um momento onde você, sim, pode dizer, olha, eu trabalho, talvez eu possa te ajudar. Eu trabalho um pouco diferente. Eu entendo esse processo de uma maneira diferente. Né? Será que você está com expectativas que talvez não sejam tão reais? Né? Vamos pensar um pouco.
né? E o paciente fala assim, não, eu sei, sabe o que é? Meu metabolismo é mesmo diferente. Eu não posso comer carboidrato, tenho raiva da minha amiga. Ela come tudo, 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 tudo. Eu não posso comer que eu engordo. Esse é um bom momento de você falar, puxa, vamos tentar, então, trabalhar um pouco esses pensamentos? Por que será que você pensa isso? E aí tem uma série de maneiras aí que a gente pode falar, porque será que quando você começa a comer essa comida, o que acontece quando você começa a comer carboidrato? Eu não consigo parar. Mas você já tentou comer antes? Tentei comer e não consegui. Então, como é a gente explorar? Então, o paciente chegou, ele falou que ele queria emagrecer. Você pediu para ele contar a história dele. Ele falou que, mesmo assim, o metabolismo dele é ruim. E aí a gente vai fazer o quê? Então tá, deixa eu te dar uma dieta para metabolismo ruim. Não. Eu vou fazer o quê? Vou tentar entender o que verdadeiramente interessa, que é, por que você não confia em você? Por que você acha que o seu metabolismo é ruim? E aí você vai falando. E a pessoa chega para você e fala assim, então, eu estou achando super legal. Eu já ouvi isso várias vezes. Essa proposta comportamental, tal, eu acho legal. Mas eu preciso de regra. Você me ajuda? Faz sentido, gente? Não é um pouco assim? Você fica tentando lá fazer uma coisa diferente. Aí você fala, não, vamos diferente, vamos diferente. Então, eu estou achando legal, é legal. Mas você não vai me falar o que eu tenho que comer? A pessoa olha no relógio e fala, nossa, está acabando essa consulta, nada de eu falar o que eu como, que não sei o quê, cadê minha dietinha, tal. Então, como a gente vai. Eu estou aqui, obviamente, colocando vários casos em um, para que a gente possa discutir um pouco mesmo, como que a gente... Então, vem sempre esse pedido. Quem aqui não recebe isso? Eu quero emagrecer. A maior demanda para vocês no consultório é emagrecimento? Para quem é? Para quem não é porque não trabalha com isso? Trabalha, por exemplo, em cardiologia ou num hospital, com outras coisas. Mesmo esse paciente gostaria, porque o que a gente vive hoje e que é normativo? Perder um pouco de peso, tudo bem, mal não faz. A saúde está associada a isso. E esse é um momento, então, que você pode trabalhar um psicoeducativo. E você pode falar, você sabia que estudos e trabalhos mostram realmente que você, só de planejar uma dieta, isso já pode ser um gatilho para você comer demais? E aí você pode começar a entender com ele, o que mudaria na vida dele se ele emagrecesse. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Você já parou para pensar? O que mudaria? Como é que seria a sua vida se você pesasse menos? Você já perguntou isso para o seu paciente? O que você acha que seria diferente? Você acha que você mudaria o seu jeito de pensar, de sentir? Você teria um outro trabalho? Você se vestiria diferente? Você estaria num outro relacionamento? Teria filhos? O que aconteceria? O que seria diferente? Você acha que você seria mais legal? Uma menina essa semana me falou assim, não, eu quero emagrecer para provar, uma adolescente, eu quero emagrecer para provar para os meus amigos que eu também posso ir com eles para a praia. Eu falei, mas você não pode? Não, eles só convidam quem é magro. Gente, o que essa menina está passando aos 13 anos? Não é sobre emagrecer. E a mãe dela chegou para mim e falou assim, ela está super chateada, ela quer emagrecer, ela põe uma roupa para ir numa festa, a gente não consegue comprar roupa. Tem muita coisa antes disso. O que está acontecendo? Como essa menina está sofrendo? Ela quer emagrecer para ir para a praia uma única vez e mostrar para os amigos. Só que o que a gente vai ver nesse bate-bola? Que muitas dessas respostas as pessoas vão conseguir dizer que não mudaria. Talvez ela tenha um trabalho super legal e ela não tem um relacionamento. Talvez ela está muito estável num relacionamento. Eu tenho uma paciente que já
enfim, está comigo há muitos anos, é uma paciente que é casada, tem 2 filhos, tem um trabalho, ela compete em natação, ela é obesa, e, enfim. E aí ela fica, não, porque eu quero emagrecer, porque eu quero emagrecer, porque eu quero emagrecer, mas eu falo, mas o que vai mudar na sua vida? Né? E, às vezes, tem coisas que sim, que vão ser diferentes. Mas é muito importante que a gente promova essa reflexão, que a gente faça isso, porque a gente vai poder mostrar que é um processo e que a vida não começa no dia que ele emagrecer. A vida é agora. A vida está acontecendo. Né? Então, ele precisa poder respeitar, gostar, se cuidar, né? Para que... não posso voltar. Então, quando a gente consegue trabalhar isso, a gente está mostrando aí, né, para o nosso paciente que é um processo. Se ele vai se... E isso, gente, é lógico que eu não vou entrar aqui na parte da hora que você vai perguntar para ele também o que ele come, como ele come e tal. Mas a gente está falando de como que eu posso me comunicar com o paciente. E aí, como eu disse, foi embora esse paciente, entrou outro. Né? Que até já era uma paciente que eu atendia e que estava indo super bem e tal, e falou assim, olha, eu tentei essa coisa aí do comportamento, mas eu vou sair de férias, eu quero perder 8 quilos em 1 mês e meio, porque eu vou tirar férias. Se eu fechar a boca, eu acho que eu consigo. O que você acha? O que eu acho? Né? Bom, já que você está me perguntando, eu acho que você está bem determinada e chegou aqui decidida a perder esse peso. Né? Mas, como você me perguntou, eu acho 10 quilos, 8 quilos muito de você se exigir de você mesmo em tão pouco tempo. Além de não ser saudável você perder peso tão rapidamente. Acho, inclusive, um desafio que pode te desapontar por ser muito difícil de atingir. Eu falei para ela que ela não pode emagrecer? Não. Mas eu falei com ela de um jeito diferente. E ela fala, puxa, mas você acha que é muito? Eu queria tanto. Né? Eu vou para a praia, vou ficar 1 mês, vou conhecer meu namorado novo da rede social lá na Grécia. Né? E está tudo, agora vai, e eu estou com esses 8 quilos aqui, não preciso... Então, né? Mas eu acho, sabe por quê que eu acho? Por quê? Porque eu acho que se a gente ajustar a sua alimentação, se a gente se preparar para reduzir o que talvez você tenha em excesso, se a gente rever como é que está essa atividade física, se você está fazendo, pensar que antes de sair de férias, a gente tem um monte de coisa para fazer, né? E se a gente conseguir trazer algumas mudanças importantes, inclusive, né, nessa vida, isso pode trazer mudanças importantes, inclusive no seu peso. Mas será que a gente tem que necessidade de colocar um número como um peso-alvo? Será que a gente não precisa respeitar e ver como é que vai ser a resposta do seu corpo? Que tal? Vamos ver o que dá para mudar? Isso, gente, é falar de emagrecimento. Tudo bem, não tem problema. Só que é falar de um jeito diferente. Então, aqui, né, eu acho que é essencial que a gente entenda algo que é muito importante. As respostas são dadas pelos pacientes. Se ele se comunica, escuta o que ele está falando. Talvez seja um alívio você falar para uma paciente que chegou lá e falar que quer 8 quilos em 1 mês, porque ela falou com a amiga, e a amiga fez uma dieta maluca, que emagreceu 8 quilos em 1 mês, e ela veio pedir para você também. E se você fala que não vai dar, que não pode, que é proibido, que imagina, que loucura, talvez você interrompa essa conversa. Diferente se você abrir um canal de fala. Então, o que a gente fala para esse paciente? Como é que a gente se comunica com o nosso paciente sem criar resistência ou dúvida? E eu gosto muito dessa palavra, seja perspicaz. Né? Fala a língua dele. Tudo bem se ele está falando que fez uma dieta, perdeu 20 quilos, você não tem que falar, mas eu não acredito em dieta. Né? Fala, é mesmo? Que bom que você conseguiu. Vamos ver o que a gente consegue fazer para continuar, então, assim? Né? Como que a gente te acolhe? Não precisa bater de frente, porque não dá certo. Né? Quando a gente conversa assim, a gente amplia essa possibilidade. 5? Ô, louco. Né? A gente trabalha com o que a Fernanda falou, que é lidar com a ambivalência, que é lidar com a resistência, né? Que é trabalhar uma mudança do discurso.
né? Então, a gente pode, a partir daí, trabalhar o quê? A mudança de comportamento, que é o que a gente fala muito no nutrição comportamental. Só que, para isso, a gente precisa identificar, através dessa conversa, desse brainstorm, quais são os comportamentos, por que a pessoa está comendo daquele jeito, como é que a gente vai co-criar com ele alternativas e soluções. Outro dia, uma paciente falou assim, eu como, não sei o quê, contou um monte de coisa, e ela falou que ela punha crouton na salada. E aí ela, você acha que eu devia tirar esse crouton? Eu falei, não sei, o que você acha? Né? Você gosta tanto do... Não, eu não gosto tanto do crouton. Então, assim, o que ela estava me dizendo? Ela queria uma confirmação. Ela achava que ela devia tirar o crouton da salada. Então, vamos tirar o crouton da salada. Né? Agora, a outra que chegou para mim e falou assim, eu como não sei o quê, mudou lá um monte de coisa. Mas, domingo à noite, eu e meu marido e minha filha, a gente tem um ritual. A gente toma Coca-Cola, normal, pão de padaria com mortadela. E a gente faz isso há anos. Posso não tirar isso? Tipo, posso não tirar isso? Sofrendo. Mas, claro, quem sou eu para entrar na sua vida e falar, não, essa mortadela, então, pode esquecer o projeto. Vai para a Grécia, encontrar... Não. Não, a Grécia é a outra. Não vai trair o marido. Entreguei a paciente. Aí a gente vai buscar, gente, técnicas, vai trabalhar todas as nossas ferramentas, né? Mas a gente precisa construir uma relação para que a gente possa fazer isso. Escolher que meta que você vai usar, qual é o processo, como que vai automonitorar, como que vai trabalhar quando não dá certo, né? E aí a gente tem, né, a mudança de comportamento, que eu trago aqui esse slide sempre da nossa aula de Mindful Eating, né? O que acontece? Hoje, a pessoa que está com uma dificuldade alimentar, ela abre a geladeira e, quando ela vê, ela já está comendo. Ela fala, eu não sei o que aconteceu. Bom, mas foi você. Precisa saber. Isso é algo que a gente precisa ensinar nossos pacientes a fazer. Né? Por quê? Porque, diante de uma situação, se eu estou mais atenta aos meus sinais internos de fome, apetite e saciedade, eu tenho uma escuta interna, a minha resposta ela vai ser mais consciente, mais atenta e mais eficiente. E é assim que emagrece. Comendo menos porque você escolheu e conseguiu comer menos, não porque o nutricionista mandou. Então, eu acho que é super importante. A Molly Kellogg é uma nutricionista americana que trabalha aconselhamento, né, técnicas de aconselhamento, e eu acho que essa fala dela é muito legal, que é comunicar ao paciente os pensamentos dele, seus pensamentos positivos, palavras e ações, é um modo eficaz de apoiar e promover mudanças positivas de comportamento. Valorizar o processo dele e não o resultado. Por quê? A gente tem falado muito daquilo que não dá certo. A gente tem tido pouca compaixão. A gente tem se exigido demais, né? E aí é difícil. E o que eu acho que é legal, só compartilhando aqui 2 slides, como é que eles passam a falar quando o comportamento muda? Isso são falas de 2 pacientes minhas, né? Eu parei de seguir essas musas de comida e corpo. Eu percebi que buscamos como referência quem reforça nossas crenças. E eu estou revendo as minhas. Essa é uma fala dela. Então, isso não me interessa mais. E isso muda o jeito dela comer, porque ela não se sente mais culpada. Ela não acha que ela tem que comer igual a blogueira, ou a musa, ou até o nutricionista, sei lá. Essa é uma menininha que ela falou assim, ela tinha cortado todos os doces, tudo. Ela falou, já ensinei para várias pessoas, até para a mãe da minha amiga, aquilo que você me ensinou, que não é uma comida que engorda, mas quando se come muito. Eu falei, que legal. Ela falou assim, sabe o que eu pensei? Eu queria fazer um desafio. Eu falei, qual que é? Ela falou assim, pode ser leite com Nescau? Achocolatado, desculpa. Né? Gente, isso é maravilhoso. Tem 12 anos. Né? Então,
E aí, terminando, né, essa é uma paciente que viveu um processo muito bacana comigo e que ela falou, pode botar meu nome lá, porque eu quero compartilhar a minha história. E por isso que eu botei aqui o nome dela verdadeiro. Que ela me disse, ela tinha uma relação muito difícil com a comida, uma insatisfação corporal muito grande, não tinha um sobrepeso, mas lidava e achava que tinha uma distorção muito importante, fazia 1000 dietas, e ela falou, é muito bom não ser... Eu encontrei com ela depois de 4 meses que a gente não se via. Ela falou, é muito bom não ser mais escrava de uma dieta ou de uma rotina, ter aprendido a ouvir e a confiar no meu corpo. É muito mais fácil seguir a dieta super restrita e aceitar ser bombardeada com 1 milhão de informações rígidas. Só que não funciona. A melhor coisa é não desconfiar do meu corpo quando ele pede arroz no feijão no jantar, e eu comer arroz e feijão no jantar. E eu fiquei bem comigo mesma e até pedi demissão de um trabalho porque pediram para eu alisar meu cabelo. Pela primeira vez, ela estava deixando o cabelo dela natural, tinha feito um corte de um cabelo cacheado. Entrou num trabalho novo de produção, promoção, uma coisa de eventos. E eles falaram, olha, está super legal, está adequada, tal, mas a gente queria que você alisasse o seu cabelo para o dia do evento. E ela falou, não vou fazer. Não vou. Eu mudei. Eu não vou mais. Não quero. E nunca antes, essa é a fala dela, o meu peso ficou tão estável. Quer dizer, quando ela mudou de dentro para fora, né, ela também parou de oscilar. Então, o que eu quero dizer aqui, assim, como é que a gente pode, né, conectar isso, sim, também com emagrecimento? Emagrece também, isso de verdade, né? Quando você muda a sua relação com a comida e com o corpo. Então, na hora H, né, o que você pode falar para o seu paciente? Você pode falar que você o considera uma pessoa especial, ou sentir, ou tratá-lo como uma pessoa especial. Você pode dizer que você quer poder ajudar essa pessoa, que você entende a nutrição como algo que vai muito além do quanto e do como ele come, que você quer ajudá-lo a melhorar a sua saúde, o seu bem-estar, a ter uma melhor relação com a vida, e que você está disposto a ajudá-lo a fazer as pazes com a comida e com o corpo. E o que eu falo, o que eu sinto, né, para vocês, é que se falamos que comer e nutrir não devem acontecer de forma prescritiva e impositiva, então devemos parar de entregar bulas para os nossos pacientes e ajudá-los a vivenciar um processo sustentável de mudança de comportamento e de relação com a comida, com compaixão e respeito. Obrigada.